Bom, retornando todos felizes a cantar, alegre e valer depois desse recreio maravilhoso. Vamos lá, nós temos um pequeno problema. Se a minha cabeça me permite relembrá-lo, é o seguinte: tenho um calorímetro. O que é um calorímetro? Um calorímetro é um instrumento muito utilizado em laboratório para trocas de calor. O que esse calorímetro tem? Vamos lá, mais palavras. Esse calorímetro tem paredes adiabáticas. O que significa? Não existe troca de calor para fora do calorímetro. Certo? Todas as trocas de calor são feitas exclusivamente dentro do calorímetro, ou seja, o ambiente externo não interfere nesse calorímetro. Tudo bem? Em geral, é que aqui vocês fizeram, já tem laboratório de termodinâmica aqui? Já é? Tem? Mexeram com calorímetro? É de isoporzinho, bonitinho? Não. Não? Claro. Tá. Então o que acontece? Ó, temos aqui um calorímetro. Ó, coisa linda esse calorímetro. Eu vou deixar um buraco nesse calorímetro. O que tem dentro desse calorímetro? Se eu não me engano, tem gelo. Tem água também? Não? Não? O que tem? Só gelo? Um bloco? Nossa, que exercício fácil. Eu já achei fácil. Ó, então temos aqui um blocão de gelo dentro desse calorímetro. Como é um calorímetro, dificilmente haverá troca de calor com o meio externo. Certo? Então temos um calorímetro e aí temos ali um bloco de gelo. Qual a temperatura inicial desse bloco de gelo? Então ele já está a 0 grau. E aí o que se faz? Aí o cara, por algum processo, lança vapor d'água aqui. Ele lança vapor d'água com temperatura? Ele lança vapor d'água a 100 graus Celsius. Tá certo? Bom, se eu tinha um bloco de gelo a 0 grau, significa que o calorímetro estava aqui, temperatura? 0 grau. O bloco de gelo devia estar em equilíbrio térmico com o calorímetro. Aí eu jogo vapor d'água a 100 graus Celsius. O que vai acontecer? Troca de calor. De onde para onde irá fluir o calor? Do vapor para o sistema gelo-calorímetro. Tá certo? E o próximo exercício já afirma, olha, isso irá fluir até que se estabeleça ao equilíbrio térmico. Que é quanto? 50 graus Celsius. Isso é garantido. Tá certo? Então, vamos lá. Olha o que eu tenho. Temperatura do gelo é igual à temperatura inicial do calorímetro, porque os dois estão inicialmente em equilíbrio térmico, e eles estão a 0 graus Celsius. Vai acompanhar. Não tem muito o que fazer. Depois, eu jogo vapor d'água lá. Temperatura desse vapor d'água é de 100 graus Celsius. Obviamente haverá troca de calor. Tudo bem? O calorímetro pode aquecer mais rápido que o gelo. E se o calorímetro começa a aquecer mais rápido que o gelo, o calorímetro passa a fornecer calor para o gelo. Cara, vai virar uma maçoroca lá. Mas a tendência do sistema é buscar o equilíbrio térmico. E o equilíbrio térmico se deu a 50 graus Celsius. E aí a pergunta é, tá bom, 50 graus Celsius. Quanto de vapor d'água eu precisei para que isso acontecesse? Tudo bem? Tem mais alguns dados aí. Vamos ver se a gente tem dados suficientes. Entenderam, né? Perguntaram de novo. Osmar, você tem dados suficientes para resolver o exercício? Entendeu? Olha lá. O que nós temos? Massa do gelo, eu acho que deu a massa do gelo, né? 500 gramas. Tem gelo para dar, hein? Temos 500 gramas de gelo.
Tem a massa do calorômetro? Mas eu não preciso. Nossa, sensacional, Maria. Maria matou. Eu não preciso da massa do calorômetro. Na verdade, eu não preciso nem da massa do gelo. O que eu preciso? O que interessa na troca de calor? A resistência que o gelo apresenta à variação de temperatura. Na verdade, o que eu preciso é a capacidade térmica. Certo? Mas ele deu a massa do gelo e ele também deu o calor específico do gelo, que é meio caloria por grama Celsius. Tudo bem? Certo. Antes de eu começar a fazer, porque se eu começar a fazer, vocês vão ficar tudo olhando, copiando, e aí vai ter a impressão que ele está muito fácil. E realmente está muito fácil. Vamos lá, ideias. Vamos. Quero ideias. Como é que eu posso começar a resolver? Um de cada vez, hein? Muita gente querendo falar ao mesmo tempo. Vamos lá. Você faria as equaçõezinhas? Não. Porque primeiro a gente tem que ver qual é o fenômeno físico que está comandando. Depois, as equações é o último que a gente vai preocupar. Tá? Primeiro vamos tentar bater o olho e ver qual é o fenômeno físico que está atuando. Opa, tanto o gelo quanto o vapor d'água tornar-se-ão água líquida. Tá. Mas aí, qual é o fenômeno principal? Vocês não estão conseguindo pegar o fenômeno principal. Oi? Vai ocorrer mudança de fase, mas está ocorrendo mudança de fase por conta de alguma coisa. Porque está tendo transferência de calor. Então o fenômeno principal aí é o trânsito de energia, é o fluxo de calor. E como que eu coloco isso matematicamente? O calor do vapor vai ser igual a quantidade de Vê se vocês concordam com o Osmar. O Osmar fala assim, ó, todo o calor que o vapor perder, o sistema vai receber. Pode ser? Então, calor do vapor eu coloco no sinal negativo e calor do sistema positivo, que o sistema está recebendo calor. Só que tem um detalhe: pode ser que em algum momento o calorímetro atinja eles não precisam, o calorímetro e o gelo, variar a temperatura de maneira igual. Ele tem condutividade térmica diferente. Então, pode ser que em algum momento o calorímetro fique mais quente que o gelo, o calorímetro também passe a acabar com o gelo. Então, aí o calor que o calorímetro está perdendo, eu tenho que contabilizar. Então, por mais que você fizer matematicamente, eu já garanto que vai dar certo, mas conceitualmente, de que maneira que eu posso fazer? Cara, você não pode, em hipótese alguma, esquecer a lei principal. Qual é a lei principal? Quanto é que dá se eu somar toda a quantidade de calor trocado? Zero. É essa que é a ideia. Certo? Toda a quantidade de calor trocada, se eu somar, vai dar zero. Por quê? Corpos que liberarem calor, esse calor que foi liberado por esse corpo será absorvido por outro. Tudo bem? Outro motivo: nenhum corpo tem calor. Ok? Então vamos escrever de maneira bem bonita o que nós sabemos. Sabemos que, escrevi de forma bem bonita, essa é a lei que está comandando, que o somatório da quantidade de calor trocado tem que ser, quanto tem que ser isso? Zero. E aí agora, basta nós tentarmos equacionar, olha só que agora, eu vou acabar a aula já. Basta agora eu tentar equacionar quais são os tipos de calor. E aí você escolhe qualquer um dos tipos, porque agora é só somar e igualar a zero. Você não precisa ficar preocupado se está positivo, se está negativo, porque é só somar. Vai somar todas as quantidades de calor. O que tiver que parecer negativo,
aparecerá. Certo, Kainan? Kainan, escolhe assim, você tem 3 sistemas. Você tem o vapor, gelo e calorito. O que você quer começar analisando? Analisando, porque é só, deixa eu explicar. Aqui vai ter K1, K2, perdão, Q1, mais Q2, mais Q3, mais Q4, até o Qn. Então eu preciso identificar quantas trocas de calor existirão. Tudo bem? Quem você quer começar analisando, Kainan? Vapor, gelo ou calorímetro? Gelo. Não, tanto faz. Você está perguntando, eu estou respondendo. Então tá, então gelo. Certo? Então nós vamos começar. Gelo. Então o gelo vai ser o Q1? Não. O gelo vai ser o Q1 e o Q2. Por quê? De quantas formas que esse gelo troca calor? 2. O gelo está em que temperatura? 0. Então na primeira parte ele precisa receber calor para fazer o quê? Mudar o estado físico. Então primeiro eu vou ter aqui um Q1, que é o calor latente de fusão do gelo. De acordo? Certo? Então Q1, vou escrever aqui. Isso aqui você não precisa escrever. Isso aqui é eu que escrevo para você se identificar a hora que você for estudar. Q1 é o calor latente de fusão do gelo. Ainda estamos no gelo. Depois que o gelo se fundiu, ele virou água. O que precisa acontecer com ele? Aquecer. Até quanto? Até 50. Então esse vai ser o meu Q2. O meu Q2 vai ser um calor específico, sensível, só que agora já não é mais gelo. Agora é o que? Água. Quanto de água? Quanto de água? Quanto? Os 500 gramas. Porque da onde que veio essa água? Do derretimento do gelo. Se eu tinha 500 gramas de gelo, eu terei 500 gramas de água. Certo? Mais. Bom, tem mais algum para o gelo? Não. Então vamos lá. Carlota, não te chamei de uma vez. Quem que você escolhe? Calorímetro ou vapor? Vapor. Quantas trocas de calor diferentes vão ter no vapor? 2 também, né? Só que primeiro o vapor vai perder, né? Ele vai condensar. Porque ele precisa sair de vapor d'água e se transformar em água. Tudo bem? Então aqui vai ter um calor de condensação. É a mesma coisa que de vaporização, só que no sentido contrário. Então temos outro calor latente aqui. Calor latente, eu vou escrever vapor, para lembrar que ele está condensando. Aí depois que esse vapor condensou e virou água, o que ele vai fazer? Ele vai esfriar. Até quanto que ele vai esfriar? 50, mas ele já não é mais vapor. O que ele é agora? Água. Mais 4. Isso você tem que tomar muito cuidado. E aqui é o que? Sensível. Água. Só que tome muito cuidado, porque esse sensível água e esse sensível água são diferentes. Esse daqui é a água que veio da fusão do gelo. Esse daqui é a água que veio da condensação do vapor. Certo? Fala. Então a gente vai ter 2 casos diferentes da água. Sim, isso, porque são 2 águas oriundas de diferentes. Uma vez do gelo e a outra vez do vapor. O que vai acontecer com esse gelo? O que vai acontecer com esse vapor? Condensar. Entendeu? Mas vai ter algum caso em que a temperatura da água vai variar? João, não sei. Melhor resposta que eu dou, não sei. Sabe por quê? Você tem que analisar caso a caso. Não tente buscar uma generalização para o problema que você vai encontrar.
Mas ainda assim eu vou tentar te responder. Qual que é a sua pergunta? Se vai ter algum caso que o quê? Esse é o caso que ela está variando. A que condensou estava inicialmente a que temperatura? Não. Condensou, ela era vapor. Então ela estava 100. E a que derreteu? 0. Então elas já estão diferentes. Certo? Tudo bem? Isso. Certo? Tá faltando quem mais? Mais o calor do calorímetro, né? Calor do calorímetro. Bom, o calorímetro não derrete. Calorímetro não acontece nada. Então ele é só um calor sensível. Ainda estou só na parte teórica. Vamos discutir ali de tudo que eu escrevi. Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. Quem é que deve ser positivo? Quem é que deve ser negativo? Alguns vão aparecer naturalmente. Outros você vai ter que pôr. Calor latente em fusão do gelo. Vai ser positivo ou negativo? Positivo, porque ele está recebendo calor. Calor sensível da água, calor sensível da água que antes era gelo. Ela era gelo, ela chegou a 0. Então ela vai aquecer. Então aqui também vai ser positivo. E aqui? É o vapor d'água. Ele era vapor a 100 e condensou. Para condensar ele teve que receber ou teve que perder calor? Perder. Esse daqui você tem que colocar por sua conta. Ele não aparece na equação. Esse outro aqui também vai ser negativo, só que ele aparece naturalmente. Porque a variação de temperatura vai ser menos 50. Vamos lá? Eu vou escrever passo a passo. Q1, capacidade térmica 1. Opa, Q1 não é capacidade térmica, Q1 ela tem difusão. Certo? Q1, massa do gelo vezes o calor latente de fusão do gelo. Ali era gelo. Mais Q2, capacidade térmica. Eu estou colocando capacidade térmica do gelo, mas não é do gelo. Capacidade térmica do gelo que veio, da água que veio do gelo. Tudo bem? Tudo bem, Carlota? Então, capacidade térmica vezes a variação de temperatura dessa água que veio do gelo. Ali eu tenho que pôr por minha conta. Calor latente de condensação menos massa do vapor, que é o que ele está querendo que eu calcule. Certo? Massa do vapor vezes o calor latente de vaporização. Por isso que eu coloquei menos, porque ele está condensando. Mais calor sensível da água, capacidade térmica da água que veio do vapor, vezes variação de temperatura dessa água que veio do vapor. Aqui pode vir a dúvida: professor, por que você não está pondo menos aqui? Porque o menos aqui vai nascer naturalmente. Porque aqui tem variação de temperatura. Qual é a temperatura final desse vapor d'água? Bom, ainda nem vapor, ele já é água, né? 50. Qual que é a inicial? 100. 50 menos 100, menos 50. Tudo bem? Mais capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura do calorímetro. Tudo isso igual a 0. Certo aí, João? Certo aí, Analice? Já eu não posso responder essa prova? Não vou pôr, já eu. Quero você de novo aqui esse semestre que vem. Vamos lá. Moções, vamos começar a substituir valores. Massa do gelo, 500. Show! Calor latente de fusão do gelo, eu já estou avisando. 80, estava lá no anunciado do exercício, tá? 80 calorias por grama. Tudo bem? Então aquilo ali é só para derreter o gelo. Mais
Como é que eu calculo a capacidade? Porque agora derreteu, virou água. Então aqui tem que ser a capacidade térmica da água. Como é que eu calculo a capacidade térmica da água? Massa vezes calor específico da água. Só calor específico da água, 1. Certo? Massa, 500. Então 500 vezes 1, 500. Eu vou até escrever aqui, ó. Temperatura final dessa água. Ela termina na temperatura de equilíbrio. 50. Temperatura inicial, 0. Ela era gelo. Ela era gelo que derreteu. Professor, mas o que é temperatura possível mesmo do enunciado? Não sei. O calor específico do gelo. Ô, Raíssa, você fez uma grande pergunta. Para eu explorar um pouquinho mais. Aquilo ali é o calor específico do gelo. Que nesse contexto é igual teta de homem. Serve para nada. Por quê? Porque o gelo não está variando a temperatura. Certo? Por que eu coloquei? Quer saber? Não sei. Aqui, ó, eu coloquei o calor específico do gelo. Nesse contexto, não serve para nada. Aí o 500 é a massa. O 500 é a massa do gelo. Certo? Só que aqui ele já não é mais gelo, né? É água. Tudo bem? Certinho? Bem, Raíssa, muito bem reparado. Menos massa do vapor d'água. Quanto que é a massa do vapor d'água? É o que eu quero descobrir, se eu já soubesse que existia exercício. Certo? Massa do vapor d'água. Calor latente de fusão do vapor d'água. De vaporização. 540. Mais comprido que esperança de pobre, né? Mas assim, mais capacidade térmica do vapor d'água. Não, calma, não é capacidade do vapor d'água. É capacidade térmica da água, que no começo era vapor d'água. Como é que eu calculo? Massa vezes calor específico. Só que o calor específico é 1. E a massa eu vou cada chave. Então vai ficar só a massa. Beleza. Variação de temperatura do vapor d'água. Temperatura inicial do vapor d'água, quando ele virou água. A inicial é 100, é da final 50, é final menos inicial, aí eu falei errado. 50 menos 100. E aí agora a parte que vem, que eu acho que é para complicar a nossa vida. Mais capacidade térmica do calorímetro, 9,8 vezes, já vou colocar aqui 50, o calorímetro estava 0 e foi para 50. Tudo certo? Agora é aquela hora que você vê esse 9,8, você vê esse monte, você cruza os dedos e fala, cara, igual quando você cai em equação de segundo grau, né? Você cai em equação de segundo grau, você vai resolver, você torce para o delta da 4, 16, 9, aí se o delta dá 13, todo mundo refaz as contas, né? Certo? Vamos tentar. Será que eu consigo fazer de cabeça? Acho que sim, hein? Não se preocupem, você tem que fazer essas contas, tá? Eu vou fazer de cabeça para ganhar tempo. Olha como que eu faço. Eu não faço 500 vezes 80. Eu faço 5 vezes 8. Quanto que é 5 vezes 8? 40. Adiciona 3 zeros. 40 mil. Eu não faço 50 vezes 500. Eu faço 5 vezes 5. Quanto que é 5 vezes 5? 25. Adiciona 3 zeros. 25 mil. 25 mil com 40 mil? 65 mil. Bem? Então, isso aqui tudo já foi. 65 mil. Show? Olha só. A troca de calor. O calor recebido pelo gelo, 65 mil. Compara com o calorímetro. Vamos ver aqui o calorímetro. 9,8 vezes 50. Não, vai para a calculadora. Olha aqui, ó. Eu não sei
sei fazer 9,8 vezes 50. Mas eu sei fazer 9,8 vezes 10. Quanto que é 9,8 vezes 10? 98. Quem que está faltando? Multiplicar por 5. Só que 98 vezes 5 também é difícil. Então eu faço 98 vezes 10. Quanto é 98 vezes 10? 980. Mas ela vezes 5. Então divide por 2. É fácil? 980 dividido por 2 ou ainda está difícil? 490. Certo? Ou eu posso fazer 9,8 vezes 10? Quanto é 9,8 vezes 10? 98. Eu vou fazer 98 vezes 5. 98 vezes 5 é difícil. Qual que é o número perto de 98 que é mais fácil? 100. Então eu faço 5 vezes 100. Quanto que é 5 vezes 100? 500. Mas não é 5 vezes 100, é 5 vezes 98. Do 98% tem quanto? Quanto que é 5 vezes 2? Então pega 500 e tira 10. 490. Sabe o que eu estou usando? Tudo aquilo que você aprendeu na escola que você achava que não servia para nada. Olha só. Eu não tenho que fazer 5 vezes 98. Não é isso? Olha o que eu estou fazendo, analisa. Eu estou fazendo 5 vezes 98. 100 menos 2. Certo? Aí eu faço 5 vezes 100. Quanto que é 5 vezes 100? Menos 5 vezes 2? 10. Mas por que eu quero mostrar isso aqui? Não é nem a conta. Olha só. Tudo isso é o calor utilizado pelo gelo para chegar a 50 graus Celsius. O calor utilizado pelo gelo deu, já me perdi, 65 mil. Olha só, o gelo para chegar precisou de 65 mil calorias. O calorímetro precisou de quanto? 490. Muito menos. Muito menos. Essa é a função do calorímetro. O calorímetro trocar pouco calor. Certo? Porque ele tem uma capacidade térmica muito baixa comparado. Arte e exercício na atividade. Tudo bem? Então vamos lá. Menos. Vou fazer aqui de cabeça também. Então faltando só esse trecho. Aqui vai dar menos 50m, certo? Todo mundo certo? Menos 50m. Menos 540m. Menos 590m. Vai dar um número muito bonito pelo que eu estou vendo não, hein? Menos 590m. Igual a zero. Certo? Agora, não tem o que fazer. Agora é só fazer conta. Quanto ficou? 65.490. Igual. Estou somando os dois lados. 590m. Que número vezes 9 que termina em 9? Não existe, né? É uma coisa com. Quanto que dá aí agora que eu não consigo fazer cabeça não? Quanto? Cravar? Não, então eu posso fazer cabeça, não é possível. Não é possível. Vou tentar achar uma técnica. Então, M. Sinal que está certo, né? Se deu um número bonitinho, é sinal que está certo. 111 gramas. Qual o resultado é o que menos importa? Na Júlia, na aula passada você falou assim que eu confundi a tua cabeça. Está mais claro hoje? De verdade? Então tá bom. Deixa eu só ver como é que eu poderia olhar isso aqui de 111. Deixa eu ver. Não consigo ver não. Não consigo ver nenhuma estrutura. Essa eu não conseguiria fazer de cabeça não.
Pior que eu sou bom para fazer essas coisas, sabe por quê? Vou ensinar vocês a fazerem uma conta de cabeça, pelo menos para brincar, para encerrar o dia. Jogo de cabeça, 11 vezes 25. 275, já demorou. De cabeça, Raíssa, 11 vezes 34. 374. Escolhe um número aí de 2 dígitos. 71. 11 vezes 71, 721. Quem quiser pode conferir. 781, perdão. 781. Confere aí. Olha só, que número que ela pediu? 71. Olha como é que você pode fazer do 11. Pega o 7 e coloca aqui. Pega 1 e coloca aqui. Quanto que dá 7 mais 1? 8. Coloca 8 no meio. 7, 8, 1. Escolhe outro número. 45. Vai dar 495. Você multiplica por 11. 45. Põe o 4 aqui. Põe o 5 aqui. Quanto que é 4 mais 5? Ele vem no meio. 4, 9, 5. Entendeu a regra? Consegue ver de onde que ela vem? Você faz isso. É negócio interessante que você fez isso a vida inteira e você nunca percebeu. Ó, faz assim. Não. 11 vezes 34, por exemplo. Como você faz mesmo? Você faz 1 vezes 34, que dá 34. Mas põe mais aqui. Aí o que você faz depois? 1 vezes 34. No fundo, o que você faz? Você pega o 3 e põe aqui. Você pega o 4 e põe aqui. E quanto você vai ver? Você soma 3 vezes 4. Entendeu, nariz? De cabeça. 11 vezes 27. 11 vezes 27. Pronto, matou. Já dá para impressionar os amigos, né? Posso testar você, Carlota? 11 vezes 38. Não deu, né? 3, 8, aí 3 mais 2 dá 11, né? Aumentando no 3. Tá? Quando a soma é maior que 10, você aumenta 1 na cada decena. Certinho? Essa regrinha não serve para nada, só para parecer inteligente, né? Tem uma outra também que eu sei, por exemplo, quer ver? 39 vezes 41, você consegue fazer de cabeça? 1599. Sempre pega desse, por exemplo, 29 vezes 31. 29 vezes 31. Ninguém? 29 vezes 31? 899. Não captaram? Fala uma aí, nesse estilo, Maria. Que eu falei agora. 9 com 1. Você quis encerrar, né? É 19 e 21, é uma parte da outra. Mas a outra também daria. Tá? Ó, a Maria quer que eu calcule 19 vezes 21. Eu não vou calcular não, porque eu já sei que dá 399. Como que eu faço isso? O que é 19? 20 menos 1. O que é 21? 20 mais 1. O que é isso? Diferença de 2 quadrados. Você quer 20 ao quadrado menos 1 ao quadrado. 20 ao quadrado é fácil, né? Quanto que é 20 ao quadrado? 400. Menos 1, 299. Certo? Agora vou pegar a outra que você falou. Vamos ver se a gente consegue. Acho que dá, hein? 19 vezes 81. Só não acho que vai ser tão fácil. Do 19, do 20 para o 80, quem está no meio? 60? Não, 60. Então dá 30, 50 está no meio. Certo? Então isso aqui é 50 menos 31.
que multiplica 50 mais 31. Certo? Deu diferença de quadrado de novo. Hã? Toda vez que você tiver um produto entre dois números ímpares, sempre você consegue transformar em duas diferenças de quadrados. Pega o meio. Tá? Só que não vai ficar fácil. Aqui vai dar 2.500 menos 31 ao quadrado. 31 ao quadrado ainda está fácil, 961. Como é que eu fiz? Cabeça e com quadrado primeiro, 2 vezes primeiro vezes segundo, quadrado segundo. Quadrado de 30 é 900, 2 vezes 30, 2 vezes 30 é 60, mais 1, 961. Então 2.500 com 961, 3.461. Dá para fazer de cabeça. Certo? Você sabe por que isso aqui se chama diferença de quadrados? Então, quer saber a raiz que se chama diferença de quadrados? Verdade, mais uma propaganda. Quem não sabe, pega, leia meu livro que tem tudo lá explicadinho. Vou fazer o seguinte, raiz. A palavra diferença lembra que operação matemática? Subtração. Então, olha aqui, raiz. Então, imagina o seguinte, ó. Imagina que aqui eu tenho um quadrado. Certo? Esse quadrado tem lado A. Se esse quadrado tem lado A, qual é a área daquele quadrado? Olha como que o nome é bonito e é proposital. A ao quadrado. Só que aí eu quero pegar um outro quadradinho aqui interno. Esse outro quadradinho, minha amiga Raíssa, tem lado B. Quanto que é a área daquele quadradinho do lado B? B ao quadrado. Então, quanto que é a área, se eu quiser, essa área que sobrou aqui, ó. Se eu quiser essa área que sobrou, Raíssa, quanto que ela é? A quadrado menos B. Diferença de quadrado. De acordo? Essa área, olha lá, ela é A ao quadrado menos B ao quadrado. De acordo? Só que tem outra forma de calcular essa área. Eu posso observar que aqui eu formei dois triângulos, dois retângulos, aliás. Eu posso pegar a área desse retângulo e somar com a área desse retângulo aqui. Certo? Vamos pegar a área desse retângulo. Quanto que é esse lado? A. E esse aqui? A menos B. A menos B. Então é a área desse retângulo, que é base A, que multiplica A menos B, mais a área desse pequenininho aqui, ó. Mais esse pequenininho aqui. Esse lado aqui é B, certo? Que multiplica. E esse aqui? A menos B. Posso colocar o A menos B em evidência. De acordo? Coloco o A menos B em evidência, que multiplica A mais B. Por isso que é a diferença de quadrados. Tem muita coisa que vocês aprendem e assim, vocês simplesmente decoram e vocês não raciocinam. Por exemplo, quando vocês estavam no ensino médio, falaram de seno, cosseno e tangente, né? E aí falaram para vocês que tinha 3 ângulos que vocês tinham que decorar. Quais os 3 ângulos que você tinha que decorar? Seno, cosseno e tangente. Vocês nunca se questionaram por que você tem que decorar o de 30, 45, 60? Não. Posso falar por quê? Também não sei. Porque é os únicos que você não tem que decorar. Porque são os únicos ângulos que você consegue calcular o seno, cosseno e tangente sem decorar. Por que 30, 45, 60? Primeiro,
são ângulos que você consegue construir sem transferidor, só com régua e compasso. Só com régua e compasso você consegue construir esses três ângulos, 30, 45 e 60. Vou mostrar, por exemplo, qual que vocês querem que eu construa aqui? Só com régua e transferidor. 45? 45 eu não preciso de régua, não preciso nem de transferidor. Olha como é que eu construo o ângulo de 45. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou mostrar para vocês como vocês são feitos de bolo. Construiu o que ali? Um quadrado. Quanto que é o ângulo de arco quadrado? 90? Se eu cortar aqui na diagonal. 45. Pronto, então 45. Aí mandaram vocês decorarem seno e cosseno no 45. Vou mostrar que você não precisa. É por isso que esses ângulos são tão importantes. Eles são chamados de ângulos notáveis por isso. Você constrói e calcula o seno e cosseno. E aí o professor vai lá e fala, vocês têm que decorar esse. Não, você não tem que decorar esse. Esses são os únicos que você não tem que decorar. Decora de 63. Não de 30, 45, 60. Quer ver? 45. Esse daqui é 45. Vou chamar esse lado de L. Se esse lado é L, quanto que é esse lado? L. Dá para calcular que ali é hipotenusa, né? Quanto que é a hipotenusa? L raiz de 2. Se você fizer L quadrado, tudo bem? Calcula o seno de 45. Como é que calcula o seno? Cateto oposto. Hipotenusa. L sobre L raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. Para melhorar, se multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Raiz de 2 sobre 2. Pronto. Calcula a tangente de 45. Cateto oposto por adjacente. Quanto que dá? 1. Não, tangente dá. Certo? Então, mandar, se você gastou o teu cérebro todo. Se eu construir o ângulo de 45 no quadrado, como é que eu construir o ângulo de 60? Triângulo equilátero. Certo? Olha que legal. Mas a gente não aprende isso, né? Não aprende e também vocês não questionam, né, Léo? Tem a parte que eu concordo, Sim. que vocês não aprendem, porque provavelmente, e aí eu estou falando isso porque eu acho que eles não devem ser esse tipo de professor. Qual que é a nossa tendência quando a gente se transforma em professor? Repetir aquele modo de ensino que a gente teve. E aí fica aquela repetição eterna. Por exemplo, quando eu estava no ensino médio, tinha um professor que eu adorava, porque ele colocava um quadrinho, cantava musiquinha, 1, 2, 3, 3, achava o máximo. E eu não tinha percepção que ele não estava me ensinando nada. Por muito tempo, quando eu dei aula no ensino médio, por muito tempo, não sei se foi muito, mas por um tempo, enquanto eu dei aula no ensino médio, em escola particular, eu reproduzia isso. Eu aprendi assim. Não, você não aprendeu. Você não aprendeu. Você memorizou uma coisa que é inútil para a sua vida. Entendeu? E aí, assim, só que eu acredito que eu consigo. Cara, quando eu estou escrevendo material de vocês, eu faço o possível para não olhar nenhum outro livro. Para eu não ser induzido a fazer igual todo mundo faz. Entendeu? Porque se é para ser igual, cara. Quanto é que é o ângulo interno de um triângulo equilátero? 60. Quer entender por que do 30? Traça a altura. Você traçou a altura. No que você traçou a altura, aqui ficou 30 graus. Certo? Se esse lado é L, aqui é quanto? L sobre 2. Se você usar o teorema de Pitágoras, você obtém aqui que aqui é L, raiz de 3 sobre 2, pronto. O que você quer calcular? Seno, cosseno, tangente, ou cosseno de quem? Ó, a Jaiane quer calcular o cosseno de 30. Jaiane, mas eu não posso calcular o cosseno de 30. Posso calcular o seno de 60?
Eu já falei já vi que é igual. Cosseno de 30 é cateto adjacente sobre hipotenusa. Só que o cateto adjacente ao 30 é o oposto a 60. Tudo bem? Vai ficar L raiz de 3 sobre 2 sobre L. O que acontece com os L's? Tchau. Raiz de 3 sobre 2. Certo? Consegue qualquer um. Você consegue qualquer um. Então assim, mas sugestão, aprendam a questionar. Estou falando isso porque eu vou falando, eu vou dando aula. Sabe por que a aula de vocês acaba sempre muito cedo? Coisa que não acontecia com a aula de vocês. Né? Vocês não perguntam nada. De verdade, eu estou para um dia chegar aqui e falar um monte de bosta. Eu acho que, de novo, isso não é culpa de vocês. A gente aprende que ser aluno é e aí tá bom. Até no ensino médio, né, no ensino fundamental, você está prestando atenção, não está, você não copiou nada. Tá? Então, aprenda a questionar. Eu garanto para vocês, todas as equações que vocês aprenderam até agora, todas, você não precisa decorar nenhuma. Você precisa do teorema fundamental do cálculo, regra de derivação, é tudo muito simples. Nada você precisa decorar. Tudo você consegue entender e construir e compreender por conta própria. Só que isso leva um tempo. Certinho? Se alguém quiser saber,